amigos! Hoje no podcast da Casa do Caminho vamos falar sobre o grupo Saber Viver. Para abordar este tema, eu conto com a presença dos colaboradores lá do grupo, que é a Berenice e a Elizabeth. Bem-vindas! Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia, Patrícia, muito obrigada pelo convite. Bom dia, Cláudio. Bom dia, telespectadores. Nós que ficamos honrados pela presença de vocês, porque é tão bom a gente poder, mostrar assim para as pessoas o que é esse grupo, por que a casa tem vários grupos, por que a casa se importa em trazer vários trabalhos. E hoje nós vamos falar especialmente sobre esse grupo, né? Não é mesmo, Cláudio? Exatamente, com muita alegria nós convidamos aqui o Grupo Saber Viver, um grupo já antigo na casa, né? As irmãs vão poder falar bem, né, de como foi criado esse grupo, qual o objetivo desse grupo, mas o objetivo principal, né, nosso aqui do podcast é apresentar para as pessoas, para os telespectadores que estão em casa nos assistindo, o que realmente faz uma casa espírita. Quais os trabalhos sociais, não apenas os trabalhos espirituais, o passe, a desobsessão, os trabalhos fraternos, mas também todo o trabalho social que é feito, né, nas casas espíritas, essa é a importância do nosso trabalho. Então nós estamos com a Bere, com a Beth, né, a Berenice e a Beth, para falar sobre o saber viver. Iniciar nossa conversa, conta um pouquinho desse grupo, de como que a ideia, de como veio esse grupo para casa. Então, contigo, Bere. Bom, na verdade o grupo surgiu pela ideia do Enio e os amigos lá que estudavam, né, com a Eliane, e de fazer um grupo do idoso. Então, o que foi pedido? Que nós nos capacitássemos. Daí o pessoal se reuniu, o Enio, o Manuel, o Nolara, várias pessoas, né, para começar a estudar. Primeiro a gente foi conhecer alguns grupos, depois no ano seguinte, isso foi em 2015. Daí nesse ano de 2015 a gente teve vários cursos também aqui na casa, onde foram começando a agregar outras pessoas para formar esse grupo de trabalhadores, né, que seriam os facilitadores dessa nossa ideia de chamar os idosos para participar mais ativamente da casa. Sim, e é tão bom esse trabalho, porque realmente a gente, além de atrair mais pessoas, né, para frequentar, e o objetivo é justamente aquilo. O idoso ele ficava muito em casa pensando bobagem. Aí se vem, né, pra cá, tem aquele momento que vão conversar sobre algum tema, abordar, né, o tema. E aí às vezes até eles se abrem, conversam, e chegam em casa mais leve, né, porque fizeram algo diferente. E ele começou com o idoso, e agora? Como é que tá? Agora, como está, esse grupo do idoso, ele até nos surpreendeu, assim, que a gente fez, eu cheguei e já estava eu não peguei o início do grupo. A parte de ir nos lugares, conhecer o trabalho, eu entrei já no curso de capacitação. E daí eu fiz todo o curso e já iniciei no trabalho com eles. Aí foi organizado tudo, a Crislene estava junto, mas a Andréia Remião, que é da área da família, antiga diretora da área da família. E eu daí integrei no grupo do idoso, só que os idosos nos surpreenderam que não queriam que fosse o nome de grupo do idoso, porque eles não achavam que era legal, porque, né, só porque era idoso ia ter que estar com esse nome. Aí foi feito como se diz? A gente colocou vários nomes, assim, deram sugestões. A votação, isso aí, faltou a palavra. E eles pegaram e escolheram, foi Saber Viver. Daí foi esse o nome, todo mundo se encontrou nesse nome. Esse nome encaixa direitinho. Encaixa direitinho e eles participam, porque a gente escolhe um tema, né? No início nós nos reunimos, escolhemos o tema e pegamos o Evangelho, através do Evangelho, e escolhemos, né? E eles
também trazem agora hoje. Antigamente eles só nos escutavam, nós entrávamos como facilitadores e organizava o trabalho e falava com eles do tema. E eles iam abrindo, trazendo suas dificuldades conforme o tema, nós íamos trabalhando junto nessas questões. Mas eles hoje já trazem a lição pronta. A gente coloca um dia antes o tema que vai ser na sexta e eles já trazem uma contribuição. Eles pesquisam, eles interagem, né? Porque o idoso, muito, como tu falou no início, eles às vezes em casa estão sozinhos ou estão isolados, né? A família às vezes deixa de dar uma atenção que eles precisam por causa de trabalho, por tantas coisas que a vida faz às vezes, e o idoso acaba ficando, né? Então nós podemos entender esse atendimento, essa espontânea reunião que é feito como uma terapia para eles. Uma terapia tanto física quanto espiritual também. Porque nós estamos, primeiramente, tratando de temas edificantes, né? Outra, estamos incentivando que eles estudem, que eles se tornem importantes, porque eles vêm, têm uma parte para falar, eles socializam, eles exercitam a mente. Então, é um trabalho fantástico, né? Se a gente parar para pensar nesse sentido, a amplificação dos atendimentos que a gente pode entender dentro de uma casa espírita, ela pode ser multiplicado. Né? Então, esse grupo seria um exemplo disso, né? Porque, como a irmã falou, por que grupo de idosos, né? Nós somos espíritos, nós somos eternos, né? Nós somos eternos, a gente sabe. Então, qual é a idade realmente de cada um de nós? Na verdade, o grupo foi se tornando uma família, assim, porque no momento que vem o idoso, vem o neto, vem um filho, né? Às vezes vem um conhecido. Então, se tornou uma família espiritual praticamente, que a gente viu assim, as crianças estão crescendo aqui dentro com a gente, participando do coral, que também surgiu a partir do grupo do idoso, a ideia, né? Quando nós ouvimos o coral da Selfie aqui cantando no Natal, daí a gente lançou essa ideia no grupo do idoso, daí o Mauro aceitou. Então, é tudo uma integração, assim, todo mundo participa agora, como a gente falou, né? No começo nós éramos facilitadores, agora nós somos todos integrantes desse grupo, dessa equipe espiritual ali, dessa família. A gente ri junto, a gente chora, a gente toma café, a gente passeia. Então, muita coisa envolvida, assim. E todo mundo que chega, nem que fica alguns momentos apenas, porque alguns já vieram, saíram, outros estão chegando. Então, mas todos deixam um pouquinho da história ali com a gente, né? Fazem parte da história do Saber Viver. Uhum. E uma coisa que a gente aprendeu, assim, durante o curso e nessa convivência, é que idoso, assim, não é uma coisa doente, né? Não tem necessidade de se criar aquela imagem do idoso, porque a pessoa idosa, ela tem que ficar só em casa, só apática, né? Não, o idoso, ele tem muito a nos ensinar. Nossa, a gente aprende muito com todos eles, assim, a Edir, que vocês conhecem, veio desde o primeiro encontro, né? Lá em 2016, tá com a gente até hoje, é uma mãe para todo mundo, né? É aquela, assim, que faz o bolinho no aniversário, que puxa as orelhas quando precisa. A Vera também, que passou por um Covid, tá aí com a gente de novo, assim, ensinando que é importante a fé, é importante a gente se animar, né? E é junto, assim, que a gente cresce. E o grupo é justamente essa família que tu falou. Porque não tem mais faixa etária. Né? Então, a troca do nome foi maravilhoso por conta disso, porque vem os netos, vem os amigos, estavam vindo e tem várias idades no grupo, e isso que é muito bacana. E é uma forma de estudar a doutrina, né? E praticar, porque quando eu vejo vocês ali reunidos, eu participei poucas vezes, né? Lá em 2018 eu participei algumas vezes, né? Depois não consegui mais, depois eu fui pro coral e do coral não saí, porque o coral para mim é a minha terapia também. Mas o grupo ali, quando senta, se reúne, eles trazem aquele tema já falando sobre o seu dia a dia, dentro daquele tema, né? Então isso é uma maneira de estudar perfeito, porque tu tá praticando a realidade com o tema dentro do Evangelho.
E eles trazem mesmo, né, o que podemos fazer, o que podemos acontecer, as soluções, né, isso é muito legal. E fala para mim também um pouquinho que tem a parte da... não é bem um artesanato, porque às vezes tem dança também, né? Como é Parte que cultural, chama? artística. Eles nos ensinam muito, assim, para nós para mim, pelo menos, foi um grande aprendizado, que eu não tive avós, assim, conviver com avós muito pouco tempo, então eles nos ensinam muito sempre. A gente tem o dia da oficina, que é a última sexta do mês, é uma oficina, que eles nos ensinam, daí eles trazem os crochêzinhos, a gente iniciou fazendo os quadrados para o sarau, a gente fez os quadrados de lãzinha, ou de linha, né? Para fazer um cobertor, a gente fez um cobertor, uma colcha. Então tinha a mão de cada um, assim, então todos nós, né, aprendemos com eles, eles têm Nós muito a temos ensinar. imagens depois, né, Patrícia? Temos. Do grupo, depois a gente vai mostrar ali. A gente aprende a saber viver, o nome veio muito bem, assim, saber viver, porque eles notaram que eles estão vivos, que eles podem sair, que eles podem ir no cinema ainda, que vocês têm dificuldade, a gente ajuda, a gente vai nos lugares, eles se renovam, todo mundo se renova, porque viver não é ficar só enclausurado ou só com pensamentos às vezes negativos, né? Porque está isolado, porque sente saudade de alguém que já partiu. Então é muito bom esse grupo. E não assim. Somente partiu no plano astral, né? Quantos idosos hoje sofrem o abandono físico? Sim. Aqui, né? Os filhos crescem, deixam o pai ou sozinho em casa, que é o pior, né? Ou em uma instituição, e vão viver suas vidas. Não estou julgando aqui nem criticando ninguém. Sim, né? Mas muitas vezes acontece isso, né? Chega lá no final da idade do indivíduo e ele se sente completamente sozinho, né? Então, esse tipo de atividade vai trazer esses irmãos, né, para dentro de uma congregação onde eles tenham atividades, onde eles se sintam vivos, né? E uma pergunta aqui que eu vou fazer para as irmãs. Saber viver. O que é saber viver para vocês? Ai, meu Deus, pergunta difícil. Que parece tão fácil assim, mas Acho que é justamente o que vocês estão falando o tempo todo, né? Ter a voz, ter essa parte de participação, socialização. Conhecer, porque eles trazem a família deles. A Edir mesmo trouxe neta, né? A neta. E a Edir chegou aqui num momento difícil, assim, né? O esposo tinha partido e ela disse que foi a salvação dela. E ela estudou, ela estava no IED, no ESD, ela estava estudando já, antes da pandemia. Então, a gente vê que a pessoa vem com problema, se encontra, quer aprender com a idade que está, não importa, porque a gente aprende sempre, né? E tem pessoas que acham que não vão aprender nada mais, que a vida está terminando para elas. E não é o recomeço, é a preparação para chegar no outro plano, já com energia, para saber que vai seguir, né? Nunca é tarde, né? Para descobrir as coisas. Então, saber viver é a gente agradecer a Deus que está aqui nesse corpo hoje e que a gente vai passar pelas dificuldades, que às vezes a gente perde um filho, um neto, vão antes de nós, né? Que a gente não quer isso, né? Mas que muitos passam por essa experiência difícil e que se eles chegando assim num grupo que acolhe, eles vão encontrar respostas, eles vão ver que nada está perdido, que aqueles filhos amados estão no plano espiritual, que um dia vão se reencontrar, né? Então é tanta coisa que eles têm ainda a possibilidade de buscar esse conhecimento e ter uma afinidade assim no final da sua existência, né? Se preparando para a vida futura, mas sabendo que eles encontraram as respostas de muitas coisas que eles não tinham às vezes, né? Como a gente não teve muitas respostas, e encontramos dentro da doutrina, né, que esclarece tanto. O saber viver, assim, é esse aprendizado diário, né, que a gente tem, assim, cada dia, uma nova chance de um começo, né, recomeçar uma nova história e lembrar do que a gente já passou também com a alegria de saber que a gente é forte, a gente consegue, com Deus, né, com fé, com os amigos também junto, presentes, com a família, a gente vai superando as barreiras e esse é o evangelho na prática, né? A gente
tá pondo ali esse ensinamento, né? Amar o próximo, né? Amar o próximo, como é importante. Praticar, né? Eu vou mostrar umas imagens aqui para vocês do Saber Viver e fazer o convite, né, para todos aí. O grupo ele funciona nas sextas-feiras, às 15h30, né? Que é às 16h30. E aqui tá o pessoal do salão. Até às 17h. 17h30, isso mesmo. E aí as oficinas, as orações, que sempre faz, as reuniões. Nós temos o dia da última sexta, também nós fazemos o evangelho também do grupo, né? Também é uma coisa que a gente costuma fazer, além da oficina. A Mara também às vezes ensina várias coisas para as gurias, tem umas ideias legais também, assim, sabe? Já foram feitos cartões, lembrancinhas, né? Na Páscoa. Capa do Evangelho, capa de do tecido. Evangelho, tem muitas coisas assim que já foram feitas e tem ideias que elas trazem também, né? E agora também tem temas que eles trazem também, porque a gente pergunta, né? E na época da pandemia também foi um aprendizado também, porque tivemos que continuar online, né? Então a maioria nem sabia como usar, nós também, né? Aprendemos tudo, a usar o WhatsApp, a entrar num grupo de conversa. Então tudo tem um lado bom, né? Um lado bom. Eu acho fantástico esse trabalho, fantástico mesmo. Não só o grupo de idosos, né? Ou Saber Viver, mas toda a ação que faz com que o indivíduo se entenda que está vivo, né, que é uma peça importante na sociedade. Não importa se essa pessoa foi abandonada, se é sozinho, não importa. Se a gente conseguir fazer com que esses irmãos entendam que a vida continua, independente de situação, a vida continua. Então eu sempre costumo dizer que saber viver, né? Nós estamos falando desse tema tão importante, saber viver. Eu acho que se a gente passar pela nossa vida, né? Se nós conseguir passar pela nossa vida, seja em que situação for, classe social, dificuldade, não importa. Mas que a gente consiga deixar algum rastro pelos nossos caminhos, né? De bondade, de acolhimento, de fraternidade, de justiça, já valeu a vida. Né? Então saber viver talvez seja saber se doar, saber compreender. Saber receber saber também, receber. Né? Às vezes é difícil, saber entender a nossa condição, primeiramente, para poder também compreender a do outro, entender as diferenças. Mas, acima de tudo, deixar alguma herança. Eu sempre uso aquele exemplo do papel higiênico do banheiro, que é muito simples, né? A gente chega dentro de um banheiro público e está cheio de papeizinhos em cima lá, jogado, amassado, assim por tudo, né? E a gente entra dentro daquele banheiro, tem um funcionário para limpar, né? Mas não, a nossa consciência acusa, nós vamos ali, a gente limpa, pega todos aqueles papeizinhos, joga no lixo e sai. 1 minuto que nós passamos por aquele ambiente, o que a gente fez? A gente modificou. O que nós deixamos de rastro na nossa vida? Então, é nessas ações que a gente vai construindo isso. Né? Tu falou um exemplo agora, né? Esse pessoal todo da terceira idade, né? Entre aspas, que encontrou uma dificuldade enorme nessas tecnologias, nessas redes sociais, né? Que é tão difícil para eles. Meu pai tem 89 anos, foi muito difícil de fazer com que ele interagisse. Hoje, graças a Deus, ele já consegue se comunicar no WhatsApp, tem até um Facebook, YouTube, a televisão dele é cheio de é mais do que eu. Melhor que eu. Mas eles ensinam pra gente. Mas a gente sabe o quão difícil é. A irmã Crislaine, que eu me lembro que ela tinha uma aversão dessas coisas, ela ficava, né? Porque ela gosta de fazer as coisas e não queria depender de ninguém. E eu dizia para ela, irmã, a senhora vai dar aula. Hoje ela faz transmissões ao vivo aqui sozinha, ela faz slides, faz vídeos. Então, nesse sentido, o que a gente está deixando
para as pessoas, né? Qual o laço que a gente está deixando? Qual a mensagem que nós estamos deixando, né? Então, as nossas casas espíritas, hoje, elas vão muito além do atendimento mediúnico. Isso tem que ficar claro para os irmãos entenderem, para quando passarem ali na rua e, né, ver uma placa ali, atendimentos espirituais, não deixem que isso se resuma apenas num passe magnético ou numa palestra. Verdade. Né? É muito mais do que isso. É aconchego, é trazer as pessoas para viverem uma outra realidade que talvez estejam vivendo na sua vida ali, de martírios, de traumas, de problemas, e vão encontrar um oásis, muitas vezes. Não vai ter problema dentro das casas espíritas? Claro que tem. Mas nós achamos a solução, né, para os problemas em conjunto, embasados em leis deixadas por nosso Mestre Jesus e esses mentores que nos ajudam, né? Ou se pelo menos assim não tem uma solução, a gente encara com mais serenidade, né? Porque às vezes foge da nossa, por exemplo, uma doença terminal, alguma coisa assim, mas a gente passa com mais serenidade, tu dividindo teus problemas com os outros, fica mais leve a carga, né? O fardo. Então, assim como a alegria, tu divide tua alegria, todo mundo fica alegre, tu divide teu problema, todo mundo segura tua mão, te dá força, não, vamos junto que a gente consegue, né? Então, aquele abraço, né? O abraço. O abraço é o melhor de tudo, né? Que a gente às vezes também não tá bem, né? A gente conversa. Só de olhar a pessoa já vê assim, o que houve, hein? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. É dentro de um abraço. E Jota aqui a gente tem. E o bom é que o saber viver não tem idade, né? A partir de 18 anos pode chegar. A princípio seria a partir dos 60, mas não foi. O nosso grupo já começou diferente. Então, na verdade, o grupo é a oportunidade dos mais jovens aprenderem com os mais idosos. Quem conhece mais ensina para quem e é uma preparação para a mais. gente chegar nessa fase, né, da maturidade com mais gás, assim, com mais alegria, com mais serenidade. Sabendo que tem outra continuidade também, né? Se preparar para a próxima encarnação, né? E o ato de caridade de poder valorizar o ser humano, que eu acho que é o mais... Todos são bem-vindos. Mais importante, né? Valorizar. Todas as situações, né? Sejam elas quais forem, porque nenhum de nós está livre de nenhuma situação. Nós sabemos que as nossas expiações e as nossas... Eu sempre falo, boto aqui a doutrina espírita, porque estamos estudando a doutrina espírita, né? Mesmo em todas as nossas atividades. Então, sabemos que a doença é momentânea, o problema é passageiro, é momentâneo, né? Todos nós, então, podemos estar numa outra oportunidade, vivenciando tais e tais situações que hoje a gente muitas vezes acha que está muito distante de nós. Então, se a gente consegue se colocar nessa situação de entendimento, as coisas ficam mais fáceis, né? A gente consegue realmente se doar e entender que tudo tem o seu sentido de ser, né? Até mesmo esse problema que a irmã agora colocou, que são as doenças terminais, né? Principalmente as pessoas mais idosas chegam lá com uma série de problemas de saúde e tem que enfrentar isso e achar força para viver, para prosseguir, né? E ainda dar lições de vida, né? Para aqueles que não valorizam essas condições. Né? Então é um aprendizado, né? É um grande aprendizado. É uma troca, né? Uma troca maravilhosa, porque a gente aprende com eles muito. E se você, eu fico o convite novamente, se você está sozinho em casa, vem para cá. Porque aqui você vai interagir, você vai acompanhar os trabalhos, você vai ter aquela vontade de vir sempre, porque a gente quer, às vezes quer mais de uma vez por semana, né? Nós também, né? A gente fica, chegou sexta, o saber viver. Algum projeto, minhas irmãs, que vocês estão ideando aí para o grupo, que queira divulgar, alguma... Agora, no momento, nós estamos pensando em fazer um livro de memórias, assim, né? Tipo, juntar histórias, né, Beth? Que legal. Algumas coisas assim, mas está ainda em planejamento, né? E cada um contar um pouquinho
as suas coisas. Histórias de vida, muito legal. Histórias de vida, isso. Vai ter exatamente. receitinha da avó lá, da família. Tem uns que tem receitas, né? Não conto pra ninguém, mas elas vão trazer. Elas vão contar pra nós. Só que elas têm que trazer pra nós provar, né? Tem que passar pelo teste de A drive. gente tem que provar. Porque além de saber viver, é saber comer. Apreciar as coisas boas. As coisas boas. E eles ficam Porque a muito gente não é só faceiros. espírito, né? A gente consegue. Matéria. Como eles ficam faceiros de trazer as coisinhas que eles fazem, assim. Eu não tenho essa capacidade de fazer. Seu irmão Cláudio, nós íamos para os retiros, né? E os nossos retiros espirituais, a gente ficava uma semana sem comer carne, né? Se dedicava de tudo quanto é coisa para ir para os retiros legais, né? E aí o irmão Cláudio dizia para todo mundo assim, gente, uma semana água fluidificada. Todo mundo, não é bem assim. Somos matéria, né? Somos matéria precisa. Então, Mas a gente fala também sobre alimentação saudável, sabe? A gente brinca muito, mas ontem mesmo falando sobre saúde mental, esse mês do Outubro Rosa também, né? Para alertar, para fazer os exames, para cuidar. Então, todas as áreas, né? Espiritual, física, mental. Atividade física. Atividade física. Tinha, né? No grupo, agora a gente está sem, mas a gente quer voltar. Voltaremos. Vamos ver. Estão pedindo que apareça alguém que goste de trabalhar com idosos e traga, né? Tá aí, ó. Estamos convidando, né? Estamos convidando aí profissionais quem puder, da saúde, né? Assistentes sociais, educadores da área física, né? Seja um voluntário, né? Voluntários aqui para estar junto voluntário. aqui. O grupo está reunido, então quantos trabalhos e projetos pode ser feito para quem, né, se identifica, né, com esses trabalhos. Então a gente também, né, abre para todas as pessoas. E outra coisa também que é bem importante, não precisa ser espírita, viu, pessoal? Para participar do grupo. A gente convida todos os irmãos, inclusive todas as religiões, são bem-vindas. E sua crença também não vai ser criticada aqui dentro, tá? Cada um segue aquilo que acha importante, acha certo para a sua vida. Nós estamos apenas abrindo uma porta, um caminho, né? E nesse sentido a gente vai realmente derrubando barreiras. Né? As barreiras que nós mesmos colocamos na religião, na política, né? Em qualquer área, né, que a gente faz esse sectarismo. Sim, porque Jesus não criou nenhuma religião. E não tem nenhuma religião, né? Jesus não tem religião. Não criou, é só o evangelho que a gente usa, só a palavra. Porque Jesus tivesse dito, fora da doutrina espírita não há salvação, eu acho que eu não seria espírita. É verdade. Né? Mas é fora da caridade não há salvação, né? Universal o negócio. Exato. E a gente tem que aprender essa universalidade, né? A gente não tem barreiras. Somos todos irmãos, porque Jesus é único, né? Os ensinamentos deles é único, porque tanto é que todas as religiões falam do mesmo tema, que fora da caridade não há salvação. É o primeiro mandamento, amar a Deus, amar o próximo. Todas seguem essa mesma linha, né? Então, a gente tem que se reunir para poder multiplicar o bem, né? Independente do que tu acredita, porque todos nós acreditamos no mesmo, que é Deus. Sim. Né? Isso. Sim. Eu acho que é a religião maior, né, da face da Terra, e um dia isso será bem mais divulgado do que hoje, né? As religiões chegam num funil, né? Todos nós vamos chegar num funil e a grande religião da humanidade será o amor, né? O amor na sua amplitude, né? O amor no sentido de que todos somos irmãos e todos estamos numa grande família, né, universal. Exato. E nesse planeta aqui, todos mesmo com as suas condições de entendimento diferenciados uns dos outros, todos têm a mesma oportunidade, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Então um dia chegaremos lá, né, nesta condição. E esse Deus maravilhoso vai também estar na ciência, na educação, na política, e em todos os setores da vida. Deus né? quiser. Nesse sentido fraterno, né? De olhar as coisas, olhar os problemas, olhar as pessoas. Então vamos fechando por aqui. Eu deixo o convite para vocês, né? Convida aí as pessoas para vir conhecer o grupo. Chama essa galera para cá. Então venham, pessoal, quem quiser participar do Saber Viver é só chegar aqui às 15h30, sextas-feiras, que estaremos de braços abertos esperando vocês para a gente aprender juntos.
Isso, estamos esperando, participe, viu? Isso aí. Então nós vamos ficando por aqui. Toda semana estaremos num bate-papo sobre espiritismo e hoje a gente veio tratar aí sobre o grupo Saber Viver, conhecer um pouquinho desse grupo maravilhoso e agradeço a sua colaboração. Peço gentilmente para que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, coloque um comentário, participe e vamos juntos divulgar o bem. Compartilhe essa ideia, compartilhe o bem, você também. Até a próxima. Valeu, pessoal!